Nos últimos anos, arqueólogos ao redor do mundo têm feito descobertas que desafiam tudo o que pensávamos saber sobre o passado. Vestígios de civilizações há muito esquecidas emergem da terra e das águas, revelando segredos ocultos por milênios. Alguns desses achados estão reescrevendo capítulos inteiros da história, levantando novas perguntas e desconstruindo antigas certezas. E se eu te dissesse que, sob nossas cidades modernas, ruínas de impérios perdidos ainda aguardam para serem reveladas? Ou que objetos deixados para trás por povos ancestrais estão surgindo em lugares inesperados, trazendo à tona mistérios que nem mesmo os historiadores conseguem explicar? Hoje, vamos explorar algumas das descobertas arqueológicas mais fascinantes dos últimos tempos. Cada uma delas carrega uma peça do quebra-cabeça da humanidade, e ao final deste vídeo, você pode ter uma nova perspectiva sobre o passado, e talvez até sobre o futuro. Agora, prepare-se, pois nossa jornada começa agora. O Templo Submerso dos Nabateus. Ao largo da costa de Nápoles, na Itália, arqueólogos mergulharam nas águas cristalinas do Mediterrâneo e fizeram uma descoberta impressionante. Um templo submerso de 2000 anos, construído por uma civilização enigmática, os Nabateus. Esse povo, mais conhecido por Petra, a grandiosa cidade esculpida nas rochas da Jordânia, era um dos maiores comerciantes da antiguidade. Mas ninguém esperava encontrar vestígios de sua cultura em solo italiano, muito menos debaixo d'água. Como um templo inteiro acabou soterrado sob o mar. Os pesquisadores acreditam que o templo foi construído quando os nabateus estabeleceram um porto comercial na cidade romana de Pozzuoli. Esse local era um ponto estratégico para o comércio de especiarias, perfumes e bens exóticos trazidos do Oriente. No entanto, a região foi lentamente afundando devido a fenômenos vulcânicos naturais, conhecidos como bradisismo, um lento movimento do solo que fez com que partes inteiras da cidade fossem engolidas pelo mar ao longo dos séculos. Ao explorarem o local, arqueólogos encontraram colunas de mármore esculpidas, fragmentos de inscrições e até mesmo vestígios de rituais que eram realizados ali. Mas ainda há muitos mistérios a serem resolvidos. O templo submerso pode conter pistas sobre as rotas comerciais e as interações entre os nabateus e o Império Romano. E isso levanta uma questão intrigante. Quantas outras cidades e templos ainda estão escondidos sob as águas do Mediterrâneo, esperando para serem descobertos? Se essa descoberta já parece incrível, espere até ouvir sobre um achado que nos transporta diretamente para os tempos das legiões romanas, o acampamento romano escondido no deserto. No meio do deserto da Jordânia, arqueólogos, usando imagens de satélite e drones, encontraram algo que ninguém esperava: 3 acampamentos militares romanos praticamente intactos, escondidos sob a areia por quase 2000 anos. Essas fortificações, dispostas em um padrão estratégico, indicam que o Império Romano tentou expandir seu domínio sobre a região de uma maneira que até então não era documentada nos registros históricos. Os acampamentos são cercados por muralhas de pedra e possuem a clássica estrutura militar romana, com ruas perfeitamente alinhadas, torres de vigia e locais onde as legiões descansavam entre as marchas. A grande pergunta é: por que esses acampamentos foram construídos e depois abandonados? Os historiadores acreditam que esses fortes podem ter sido usados durante uma campanha militar secreta, uma incursão pouco documentada contra tribos árabes ou até mesmo contra o misterioso reino dos nabateus. No entanto, se esse foi o caso, por que as fontes romanas não mencionam essa operação? Será que foi uma missão fracassada, apagada da história? Outra possibilidade é que os acampamentos foram erguidos durante o reinado do imperador Trajano no início do século II, quando Roma conquistou a Arábia Pétrea. Se for confirmado, isso pode reescrever nossa compreensão sobre as estratégias militares romanas
e sua tentativa de consolidar o controle sobre os desertos do Oriente Médio. A areia do deserto preservou esses acampamentos como uma cápsula do tempo, e as escavações iniciais já revelaram artefatos fascinantes, incluindo fragmentos de armas, moedas e até inscrições deixadas pelos soldados. E se essas fortalezas militares passaram despercebidas por tanto tempo, quais outros vestígios da presença romana ainda podem estar ocultos sob as areias do Oriente? Agora, vamos deixar os exércitos romanos para trás e viajar para o coração da África, onde uma descoberta surpreendente pode mudar o que sabemos sobre os primeiros grandes reinos do continente: a pirâmide esquecida da Núbia. No Sudão, às margens do rio Nilo, arqueólogos fizeram uma descoberta que está mudando nossa compreensão sobre as antigas civilizações africanas. Os restos de uma pirâmide, até então desconhecida, pertencente ao reino de Kush. Diferente das pirâmides egípcias, essa estrutura estava soterrada sob séculos de areia e sedimentos, escondendo os vestígios de um império poderoso que por muito tempo rivalizou com os faraós do Egito. O reino de Kush, também conhecido como Núbia, prosperou por mais de 1000 anos e chegou a conquistar o Egito, governando como os chamados faraós negros. Mas, ao contrário do que muitos imaginam, eles não apenas copiaram a cultura egípcia, eles a adaptaram e a aperfeiçoaram, criando um estilo próprio de construção, arte e governo. Ao escavarem a pirâmide recém-descoberta, os arqueólogos encontraram câmaras funerárias e objetos de grande valor histórico, como amuletos de ouro e cerâmicas com inscrições misteriosas. Os pesquisadores acreditam que esse túmulo pertencia a um rei ou uma figura de alta importância, mas o nome ainda está sendo decifrado. E o mais intrigante, essa pode ser apenas a primeira de muitas pirâmides ainda enterradas no deserto sudanês. Com novas tecnologias de escaneamento, os cientistas começaram a identificar outras anomalias no solo, indicando a presença de estruturas similares ainda intocadas. Isso nos leva a um questionamento fascinante. Se um império tão grandioso permaneceu escondido por tanto tempo, quantos outros reinos esquecidos ainda aguardam para serem redescobertos na vastidão do continente africano? Agora, vamos atravessar oceanos e seguir para a América do Sul, onde uma descoberta recente nos Andes pode mudar tudo o que sabemos sobre as antigas civilizações da região. A cidade perdida nos Andes. Nas profundezas das montanhas peruanas, arqueólogos fizeram uma descoberta impressionante: as ruínas de uma cidade pré-incaica, escondida por séculos na floresta nublada dos Andes. Com estruturas de pedra meticulosamente esculpidas, terraços agrícolas e praças cerimoniais, essa cidade perdida pode reescrever a história das civilizações que habitaram a região antes mesmo do poderoso Império Inca. A descoberta foi possível graças ao uso do lidar, a mesma tecnologia que revelou cidades maias ocultas na selva. Ao varrer a densa vegetação, os pesquisadores identificaram um complexo urbano sofisticado, com sistemas de irrigação avançados e sinais de uma sociedade altamente organizada. O mais surpreendente, essa cidade pode ter pertencido a uma cultura pouco conhecida chamada Wari, que dominou os Andes muito antes dos Incas e pode ter sido a primeira civilização a unificar a região. Os Wari desenvolveram técnicas de engenharia impressionantes, criando estradas, aquedutos e até sistemas de armazenamento de alimentos que permitiram sua expansão por vastos territórios. Mas por que essa cidade foi abandonada? Alguns pesquisadores acreditam que mudanças climáticas, secas prolongadas ou conflitos internos podem ter levado ao seu declínio. Outros sugerem que, com o crescimento do Império Inca, a cidade pode ter sido absorvida ou até destruída. Agora, arqueólogos trabalham para decifrar inscrições e artefatos encontrados no local, na esperança de revelar mais sobre o povo que viveu ali
E isso levanta uma questão fascinante. Quantas outras cidades esquecidas ainda estão escondidas nas montanhas dos Andes, esperando para serem redescobertas? A cidade maia perdida sob a selva. No coração da densa floresta da península de Yucatán, algo extraordinário foi revelado recentemente. Por séculos, arqueólogos suspeitaram que havia cidades maias ainda desconhecidas escondidas sob a vegetação impenetrável. Mas sem mapas, sem vestígios visíveis e sem pistas concretas, essas suspeitas permaneceram apenas teorias. Utilizando uma tecnologia revolucionária chamada LIDAR, que permite escanear o solo mesmo sob a cobertura das árvores, pesquisadores descobriram os contornos de uma imensa cidade esquecida. Estruturas gigantescas, praças, templos e pirâmides surgiram nos mapas digitais, revelando que ali existia um grande centro urbano maia. E o mais impressionante, essa cidade, batizada de Ocontún, pode ter sido um dos epicentros do poder maia há mais de 1000 anos. Escavações iniciais trouxeram à luz vestígios de uma civilização avançada, que construiu edifícios monumentais e criou sistemas de irrigação sofisticados para sustentar milhares de pessoas. Mas algo aconteceu. Em algum momento da história, essa cidade foi abandonada e engolida pela selva. O que teria levado ao seu desaparecimento? Guerras? Catástrofes naturais? Ou talvez algo ainda mais enigmático? À medida que os arqueólogos continuam a explorar esse achado, novas perguntas surgem. Ocontún pode conter segredos que mudarão nosso entendimento sobre o declínio da civilização maia. E essa é apenas uma das descobertas recentes que estão transformando a história como a conhecemos. Nosso próximo destino nos leva ao coração do Oriente Médio, onde uma descoberta recente pode lançar uma nova luz sobre os primórdios da civilização. Os mistérios do templo submerso no Iraque. Nas margens do rio Tigre, um achado extraordinário veio à tona. As ruínas de um templo da antiga civilização Mitanni, que permaneceu submerso por milhares de anos. Esse povo misterioso, que governou vastas regiões do Oriente Médio há mais de 3.500 anos, ainda é um dos menos compreendidos da antiguidade, mas essa nova descoberta pode mudar tudo. A estrutura do templo foi revelada após uma seca severa, que fez o nível da água de um reservatório baixar drasticamente. O que os arqueólogos encontraram debaixo d'água surpreendeu a todos. Paredes bem preservadas, salas com pinturas murais e tábuas de argila cobertas de escrita cuneiforme. Os Mitanni foram uma potência rival dos egípcios e dos hititas, dominando territórios estratégicos entre o atual Iraque e a Síria. Apesar de sua importância, seu legado é pouco documentado, já que a maioria de suas cidades foi destruída ou absorvida por outros impérios ao longo da história. As tábuas encontradas no templo podem conter registros administrativos, religiosos e até cartas diplomáticas que revelariam mais sobre as alianças e conflitos desse império esquecido. Se decifradas, podem até mesmo esclarecer como os Mitanni influenciaram as culturas vizinhas, incluindo os próprios assírios e babilônios. Mas a grande questão agora é: quantos outros segredos ainda estão escondidos sob as águas dos rios que atravessam o berço da civilização? Agora, vamos viajar para o coração da Ásia, onde uma descoberta arqueológica pode mudar o que sabemos sobre as conexões entre os povos da antiguidade. O esqueleto do viajante da Rota da Seda. No coração da Ásia Central, arqueólogos fizeram uma descoberta surpreendente no deserto de Taklamakan, na China. O esqueleto de um homem que pode ter viajado milhares de quilômetros ao longo da Rota da Seda há mais de 2000 anos. O que torna esse achado tão intrigante é a análise genética e os objetos encontrados ao seu lado. O esqueleto pertencia a um homem de traços incomuns para a região, sugerindo que ele pode ter vindo da Europa ou do Oriente Médio.
Ao seu redor, foram encontrados tecidos de seda, moedas romanas e até cerâmica persa, provando que ele era parte de uma rede de comércio global muito mais antiga e sofisticada do que se imaginava. Os cientistas acreditam que ele pode ter sido um mercador ou até mesmo um emissário viajando entre os impérios do Ocidente e do Oriente. Sua morte, porém, permanece um mistério. Teria ele sucumbido a uma tempestade de areia? Ou talvez sido atacado por saqueadores? Esse achado reforça a ideia de que a Rota da Seda não era apenas uma estrada comercial, mas um canal de troca cultural, tecnológica e genética entre povos de diferentes partes do mundo. Isso levanta uma nova questão. Quantas outras histórias esquecidas estão enterradas sob as areias do deserto, esperando para serem reveladas? Agora vamos viajar até a Europa, onde uma descoberta arqueológica chocante está desafiando o que sabemos sobre as origens da civilização ocidental. O enigma da cidade subterrânea, na Turquia. Na região da Capadócia, na Turquia, arqueólogos fizeram uma descoberta que desafia tudo o que pensávamos saber sobre a vida nas antigas civilizações. Uma cidade subterrânea gigantesca, escondida sob o solo por milhares de anos. Essa rede de túneis e câmaras foi encontrada por acaso durante obras de restauração em um vilarejo. O que os pesquisadores descobriram é impressionante. Passagens estreitas, sistemas de ventilação complexos e até mesmo áreas de armazenamento de alimentos e água. Os especialistas acreditam que essa cidade pode ser ainda maior do que Derinkuyu, a famosa metrópole subterrânea que já havia sido encontrada na região. Mas quem construiu essa cidade? E por quê? Alguns historiadores sugerem que essas estruturas foram escavadas por povos antigos para se proteger de invasões e guerras. Outros acreditam que podem ter servido como abrigo contra desastres naturais ou até mesmo eventos climáticos extremos. O mais impressionante é que essa cidade não foi usada apenas por um povo, ela foi habitada por diferentes civilizações ao longo dos séculos, cada uma deixando sua marca nas paredes e túneis. Além disso, foram encontradas inscrições misteriosas e símbolos que ainda não foram totalmente decifrados. Poderiam conter pistas sobre os primeiros habitantes da região e suas crenças? Ou até mesmo revelar segredos sobre eventos históricos que ainda desconhecemos? Se essa cidade subterrânea permaneceu oculta por tanto tempo, quantas outras estruturas semelhantes podem estar enterradas sob nossos pés, esperando para serem descobertas? Nosso próximo destino nos leva ao Egito, onde uma descoberta recente pode lançar uma nova luz sobre os mistérios das pirâmides. O corredor oculto na Grande Pirâmide de Gizé. No coração do Egito, arqueólogos fizeram uma descoberta que pode mudar nossa compreensão sobre a construção das pirâmides. Um corredor secreto, escondido há mais de 4.500 anos dentro da Grande Pirâmide de Gizé. Essa passagem foi identificada graças ao uso de tecnologia avançada, incluindo escaneamento de muons, partículas subatômicas que conseguem atravessar rochas e revelar cavidades ocultas. O corredor, localizado logo acima da entrada principal da pirâmide, tem cerca de 9 metros de comprimento e parece ter sido projetado com um propósito específico. Mas para quê? Os especialistas estão divididos. Alguns acreditam que essa passagem pode levar a uma câmara desconhecida, possivelmente contendo segredos sobre o faraó Quéops e sua tumba. Outros sugerem que o corredor foi construído para aliviar a pressão estrutural sobre outras partes da pirâmide, garantindo sua estabilidade ao longo dos milênios. O que torna essa descoberta ainda mais intrigante é que não é a única evidência de espaços ocultos dentro da Grande Pirâmide. Em 2017, outro vazio misterioso foi detectado mais acima na estrutura, mas ainda não foi explorado. Será que há algo escondido lá dentro? Uma nova câmara funerária?
artefatos perdidos da era faraônica? Seja qual for a resposta, essa descoberta prova que as pirâmides ainda guardam mistérios que desafiam nossa compreensão. E a cada nova tecnologia utilizada, chegamos mais perto de desvendar seus segredos. Nosso próximo destino nos leva até a América do Sul, onde uma descoberta arqueológica recente pode reescrever a história das civilizações pré-colombianas, as pirâmides perdidas da Amazônia. Nas profundezas da floresta amazônica, arqueólogos fizeram uma descoberta surpreendente que pode reescrever a história das civilizações pré-colombianas. Estruturas piramidais gigantes, enterradas sob a vegetação densa, reveladas por tecnologia de varredura a laser. Por muito tempo, acreditou-se que a Amazônia era habitada apenas por pequenas tribos nômades, mas essa nova descoberta prova que civilizações avançadas prosperaram ali muito antes da chegada dos europeus. As estruturas, que lembram pirâmides escalonadas, estavam conectadas por uma rede de estradas, canais e praças cerimoniais, indicando uma sociedade complexa e altamente organizada. Mas quem construiu essas pirâmides? Os pesquisadores acreditam que essas construções podem estar ligadas às culturas pré-colombianas da região, como os povos Casarabe, que habitavam partes da Bolívia há mais de 1000 anos. Esses povos parecem ter desenvolvido uma forma sofisticada de urbanismo, aproveitando o ambiente da floresta para criar assentamentos sustentáveis. Além disso, foram encontrados restos de cerâmica avançada, indícios de sistemas agrícolas elaborados e até mesmo símbolos que podem representar uma forma primitiva de escrita. Se confirmada, essa descoberta pode significar que a Amazônia abrigava sociedades tão complexas quanto as civilizações Maia e Inca. Mas isso levanta uma questão intrigante. O que aconteceu com esse povo? Teriam sido vítimas de mudanças climáticas, guerras ou doenças trazidas pelos colonizadores? A floresta amazônica ainda esconde muitos mistérios, e a cada novo avanço tecnológico, estamos mais perto de entender as sociedades que floresceram ali. Nosso próximo destino nos leva até a Ásia, onde uma descoberta inesperada pode mudar o que sabemos sobre a origem da escrita. Os tabletes de argila mais antigos do mundo. Na antiga Mesopotâmia, uma descoberta surpreendente pode mudar o que sabemos sobre a origem da escrita. Tabletes de argila contendo símbolos e marcas que antecedem os primeiros sistemas conhecidos de escrita cuneiforme. Esses tabletes, encontrados em um sítio arqueológico no Iraque, datam de mais de 5.500 anos e parecem conter registros administrativos, possivelmente usados para catalogar mercadorias, impostos ou transações comerciais. O que intriga os pesquisadores é que esses símbolos são diferentes de qualquer outro sistema de escrita conhecido, sugerindo que a comunicação escrita pode ter surgido antes do que imaginávamos. Mas o que esses tabletes podem nos revelar? Se decifrados, podem trazer novas informações sobre como as primeiras cidades da humanidade organizavam suas sociedades e economias. Além disso, alguns pesquisadores sugerem que essa forma primitiva de escrita pode ter influenciado o desenvolvimento de outros sistemas, como os hieróglifos egípcios ou os caracteres chineses. Outra questão levantada por essa descoberta é: essa escrita teria surgido apenas para fins burocráticos ou poderia haver registros religiosos, mitológicos e históricos nesses tabletes? Se isso for verdade, podemos estar diante de uma nova janela para compreender as crenças e o cotidiano das primeiras civilizações da humanidade. A história da escrita pode ser mais antiga e complexa do que pensávamos, e esses tabletes são uma peça-chave para decifrar esse enigma. Agora, vamos viajar até a Europa, onde uma descoberta arqueológica embaixo d'água pode mudar tudo o que sabemos sobre civilizações perdidas. A cidade submersa no Mediterrâneo. Nas profundezas do mar Mediterrâneo,
arqueólogos marinhos fizeram uma descoberta que desafia nossa compreensão sobre as civilizações antigas, as ruínas de uma cidade submersa, preservadas por milênios sob as águas. Localizada na costa da Grécia, essa cidade perdida pode ter sido destruída por um terremoto ou um tsunami há milhares de anos. O que impressiona os pesquisadores é a complexidade da estrutura. Ruas pavimentadas, edifícios, praças e até vestígios de um porto avançado, sugerindo que essa sociedade era próspera e altamente organizada. Mas qual civilização teria construído essa cidade? Alguns acreditam que pode estar ligada aos minoicos ou micênicos, culturas que dominaram o Mediterrâneo na antiguidade. Outros, mais ousados, sugerem que pode ser uma inspiração para o mito de Atlântida, descrito por Platão. Seja como for, essa descoberta reforça a ideia de que a história humana é cheia de capítulos perdidos, esperando para serem redescobertos. À medida que novas tecnologias avançam, mais segredos do passado vêm à tona, provando que a arqueologia ainda tem muito a revelar sobre a complexidade das civilizações antigas. O que mais pode estar escondido sob as areias, as florestas e os oceanos do mundo? Talvez o próximo grande achado esteja mais perto do que imaginamos. E quando isso acontecer, estaremos aqui para contar essa história. Cada nova descoberta arqueológica nos mostra que a história da humanidade é muito mais rica e complexa do que imaginávamos. O que antes era considerado apenas lenda pode se tornar realidade com um simples golpe de escavação ou uma nova tecnologia de pesquisa. Quantos mistérios ainda aguardam para serem revelados? Quantas civilizações esquecidas podem ter moldado o mundo como o conhecemos? O passado ainda tem muito a nos ensinar, e cada peça desse enorme quebra-cabeça nos ajuda a compreender melhor nossas origens. E você? Qual dessas descobertas mais te surpreendeu? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Se você gosta de explorar os segredos das civilizações antigas, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Nos vemos em breve em mais uma jornada pelo passado.